Capítulo 1. O nascimento de um regime. A cena é de puro desespero. Homens e mulheres choram, gritam, se ajoelham nas ruas. Alguns desmaiam, outros se prostram diante de monumentos, batendo no peito e soluçando. Tudo isso por causa da morte de um homem, Kim Jong-il, o querido líder. Para nós, essa reação pode parecer absurda, mas para o povo norte-coreano, era como se tivessem perdido um deus. Afinal, a Coreia do Norte não é apenas um país, é um culto. Um regime onde o líder é a própria encarnação da pátria. Mas como uma nação tão pequena, tão isolada e pobre, conseguiu se tornar uma das ditaduras mais temidas e misteriosas do planeta? Como nasceu um regime que ainda hoje desafia as potências do mundo e mantém seu povo em um estado constante de veneração e medo? Essa é a história completa da Coreia do Norte. Do início, em meio à ocupação japonesa, até o surgimento da dinastia Kim, uma família que transformou um pequeno pedaço da Ásia num dos regimes mais fechados e controlados da Terra. A ocupação japonesa, 1910 a 1945. No início do século XX, a Coreia era uma terra sob domínio estrangeiro. Após derrotar o Império Russo em 1905, o Japão consolidou seu poder sobre a península. E em 1910, a Coreia foi oficialmente anexada ao Império Japonês. Os japoneses apresentaram essa anexação como uma missão civilizatória, prometendo modernização, progresso e ordem. Mas, para os coreanos, o que veio foi humilhação, repressão e miséria. A língua coreana foi proibida nas escolas. Os nomes coreanos foram substituídos por nomes japoneses. Os livros de história foram reescritos, e a polícia colonial controlava cada aspecto da vida cotidiana. Enquanto as fábricas cresciam e as ferrovias se expandiam, o lucro ia todo para Tóquio. A industrialização trouxe riqueza, mas não para os coreanos. Eles eram mão de obra barata no próprio país. Mas mesmo assim, a chama da resistência nunca se apagou. Em 1919, milhares de coreanos tomaram as ruas exigindo independência. O movimento foi brutalmente esmagado. Em um dos episódios mais sombrios, centenas de manifestantes foram trancados em uma igreja e queimados vivos pelos soldados japoneses. Mas aquela chama continuou acesa. E entre os muitos grupos que lutavam pela libertação, um começava a se destacar: o dos comunistas. O nascimento de um guerreiro. Entre os jovens que sonhavam em libertar a Coreia, estava Kim Il-sung. Nascido em 1912, em uma pequena aldeia perto de Pyongyang, Kim cresceu sob o peso da ocupação japonesa. Seus pais eram cristãos e simpatizavam com a causa da independência. Perseguidos, fugiram para a Manchúria, no nordeste da China, e foi ali que o jovem Kim se transformaria. Na China, ele conheceu o comunismo. As ideias de igualdade e revolução o fascinaram. E em 1931, com apenas 19 anos, Kim Il-sung se juntou às guerrilhas comunistas chinesas, que lutavam contra o Japão. Durante anos, ele combateu nas florestas da Manchúria. Foi ferido, fugiu, sobreviveu e se tornou líder. Em 1937, Kim Il-sung comandou um ataque audacioso à cidade de Pochonbu, na fronteira com a Coreia. Suas tropas incendiaram o posto policial japonês e libertaram a cidade por um breve momento. Foi um ataque pequeno, mas simbólico. E para a propaganda futura da Coreia do Norte, esse seria o momento de nascimento da Revolução Coreana. Segundo o próprio Kim, as chamas de Pochonbu anunciaram o amanhecer da libertação da pátria. A partir dali, ele passou a ser chamado de o Tigre da Manchúria. Mas a guerra cobraria o seu preço. Cercado e caçado pelos japoneses, Kim acabou fugindo para a União Soviética. O retorno do herói, 1945-1948. Em 1945, o Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial.
O império que por décadas dominou a Coreia se desmoronava, e as potências vitoriosas precisavam decidir o destino do território. Os Estados Unidos e a União Soviética dividiram a península em duas zonas de influência, separadas pelo paralelo 38. O norte seria ocupado pelos soviéticos, o sul pelos americanos. Era uma divisão provisória, mas que na prática criaria duas Coreias. Foi então que Joseph Stalin, líder da União Soviética, precisou de alguém confiável para governar o norte. Alguém comunista, coreano e leal. A escolha caiu sobre Kim Il-sung, o jovem guerrilheiro que havia lutado contra os japoneses. Em 1945, Kim retornou à Coreia como herói. Aos 33 anos, ele foi apresentado ao povo como o libertador da pátria. E em 1948, a República Popular Democrática da Coreia, a Coreia do Norte, foi oficialmente fundada com Kim Il-sung como primeiro-ministro. Mas aquele novo país nascia dividido, empobrecido e cheio de rancor. De um lado, o Sul, apoiado pelos Estados Unidos e liderado por Sig-run Rhee, um feroz anticomunista. Do outro, o Norte, comunista sob influência soviética e sonhando com a unificação sob o socialismo. A Guerra da Coreia, 1950-1953. Kim Il-sung acreditava que a unificação era inevitável. Com o apoio da União Soviética e da recém-comunista China de Mao Tse-tung, ele planejou um ataque ao sul. Na madrugada de 25 de junho de 1950, os tanques do Exército Popular da Coreia cruzaram o paralelo 38. Era o início da Guerra da Coreia. O ataque foi devastador. Em poucos dias, Seul, a capital do Sul, caiu. O exército sul-coreano entrou em colapso e os americanos recuaram. Kim acreditava que a vitória estava próxima, mas ele não contava com a reação do Ocidente. A ONU condenou a invasão e autorizou uma resposta militar liderada pelos Estados Unidos. Sob o comando do lendário general Douglas MacArthur, as forças da ONU desembarcaram em Incheon, numa operação que virou o jogo. Em questão de semanas, as tropas norte-coreanas foram expulsas de Seul e empurradas de volta para o norte. Pyongyang caiu. Kim fugiu. Parecia o fim. Mas a China entrou em cena. De repente, centenas de milhares de soldados chineses cruzaram o rio Yalu, empurrando os americanos de volta. Seul foi retomada, perdida novamente e retomada mais uma vez. Durante 3 anos, a península se tornou um inferno. Cidades inteiras foram destruídas. A aviação americana bombardeou o norte com uma fúria que devastou tudo: pontes, usinas, escolas, vilas. Estima-se que cerca de 10% da população norte-coreana morreu. Em 1953, um armistício foi assinado, mas nunca houve um tratado de paz. Tecnicamente, as duas Coreias ainda estão em guerra. A linha de cessar-fogo se tornou a famosa Zona Desarmada, uma das fronteiras mais tensas e vigiadas do mundo. O recomeço de um país devastado, 1953-1956. Quando a guerra terminou, a Coreia do Norte estava em ruínas. Nada havia sobrado. Mas Kim Il-sung usaria aquele desastre a seu favor. Ele precisava reconstruir o país e, ao mesmo tempo, consolidar o seu poder absoluto. Para isso, iniciou uma campanha massiva de reconstrução econômica e doutrinação política. Com a ajuda da União Soviética e da China, fábricas foram erguidas, ferrovias reconstruídas e as cidades renasceram das cinzas. O regime implantou a reforma agrária, redistribuiu terras e nacionalizou bancos e indústrias. Em poucos anos, a economia começou a se recuperar. Mas, internamente, Kim via inimigos em todos os lados. Dentro do próprio Partido dos Trabalhadores da Coreia, existiam várias facções: pró-soviéticas, pró-chinesas e exilados
Rivais foram acusados de traição, espionagem e sabotagem. Alguns foram executados, outros desapareceram. Em poucos anos, Qin eliminou qualquer oposição, e o poder passou a girar em torno de um só homem, ele mesmo. O nascimento do culto ao líder. A partir de meados dos anos 50, Qin Il-sung começou a ser retratado não apenas como um governante, mas como uma figura quase divina. As escolas ensinavam que ele havia libertado a Coreia sozinho. Os livros o chamavam de o grande líder, o sol da nação. Sua imagem estava em cada sala, cada rua, cada lar. Era proibido dobrar um jornal com seu rosto, ou jogar fora uma foto dele. Até hoje, as pessoas limpam o retrato de Qin